Oi, pessoal do fisiculturismo. Você é mulher? Você já usou esteroide? E você ficou com a voz grossa? Você sabia que existe uma possibilidade de tratamento? É isso mesmo. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre voz e esteroides anabolizantes. Por que a voz muda com o uso de esteroides? Por que pode mudar, né, na verdade? O que eu posso fazer para melhorar? Existe alguma possibilidade? Então é isso. A gente aqui vai conversar sobre por que a voz fica rouca com o uso de esteroides anabolizantes e o que fazer para melhorar. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista, e já vou pedir para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Não sei se você sabe, mas a voz ela é uma característica sexual secundária. Ou seja, a voz, só do som da voz já determina pra gente se é homem ou se é mulher. A nossa voz ela é produzida na laringe, pela vibração das pregas vocais. A laringe é um órgão que fica mais ou menos nessa altura do pescoço, onde ficam as pregas vocais. Mais pra frente nesse vídeo eu vou te mostrar como são as pregas vocais, como funciona a produção da voz. E aí, através da vibração das cordas vocais é que se emite o som. E esse som ele vai ressoar em toda a região de garganta, de nariz, e com isso vai fazer a nossa voz. É assim que se forma a nossa voz. Essa região da prega vocal ela é altamente sensível a hormônios, a vários hormônios, estrógenos, progesterona, testosterona, até hormônios tireoidianos, sabia? Então, essa região laríngea ela sofre muita influência hormonal. Ao longo da nossa vida, existem variações que são normais da nossa voz em decorrência dos hormônios. Por exemplo, com a idade, quando a gente passa da infância para a idade adulta, existe uma grande mudança na nossa voz pela ação dos hormônios, estrógenos, progesterona e testosterona, onde a gente adquire um padrão de voz ou feminino ou masculino e sai daquele padrão infantil de voz. Isso acontece pela influência dos hormônios sexuais. Além disso, com o passar do tempo, quando a gente vai chegando na idade idosa, no envelhecimento, existe uma variação hormonal dos padrões hormonais, tanto de homens quanto de mulheres, o que faz com que a voz também mude, com uma tendência de ficar um pouquinho mais grossa. Além dessa variação normal da idade, existe a variação cíclica nas mulheres relacionada ao período menstrual. E é isso mesmo. Eu não sei se você, mulher, já reparou, mas no período pré-menstrual, ali da TPM, a voz tende a ficar um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais grossa. Para aquelas que são cantoras e que usam muito a voz, talvez você perceba que não consiga atingir tons muito agudos. É normal, com a parte do ciclo menstrual, a voz também mudar. São exemplos de influência hormonal na voz, mas que são naturais. Com isso, a gente percebe que a laringe então é super sensível aos hormônios. Imagine que um simples ciclo menstrual altera a qualidade de voz. Imagina se a gente usar hormônios exógenos. Se existir uma aplicação de hormônios. Aí entram a questão dos esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes, eles são derivados da testosterona e são usados para ganhar massa muscular, perder gordura, mas eles vêm associados com potenciais efeitos virilizantes, ou seja, potenciais efeitos masculinizantes, como aumento de pelos, acnes, maior oleosidade da pele, alterações genitais. E na voz também pode ter um efeito masculinizante dos esteroides, que é deixar a voz mais grossa, que seria o termo técnico, deixá-la mais grave. A voz fica mais grossa, mais rouca, com instabilidade, ou seja, ela varia muito, parece que tem hora que ela fica fina, depois volta a ser grossa, ela fica um pouco instável. Isso acontece sempre? Não, nem sempre, mas é um potencial efeito dos esteroides anabolizantes. Pode acontecer tanto nos que são usados na forma de gel, na forma tópica, quanto nos que são injetáveis ou tomados por via oral. Esse efeito virilizante na voz, ele é muito variável. Tem pessoas que usam esteroides anabolizantes e não percebem grande diferença na voz e, a princípio, não tem nenhuma alteração. Já outras pessoas usam uma testosterona tópica e percebem, infelizmente, um grande impacto na voz. A voz fica grossa, muda, fica super diferente. Esse efeito, então, na voz, ele é totalmente variável. A gente não consegue ainda prever quem vai ter, quem não vai ter, qual hormônio que dá, qual não dá. A gente percebe o seguinte,
O uso de hormônio anabolizante esteroide pode alterar a voz? Pode. Vai alterar em todo mundo? Não, em todo mundo não. Mas algumas pessoas podem ter mudança mesmo usando uma forma muito leve de hormônio. Doutora, mas por que acontece isso com a voz, né? Como que acontece? O que acontece é que a prega vocal, ou popularmente chamada de corda vocal, ela nada mais é do que um músculo estriado. É chamado de músculo tireoaritenoide. Esse músculo é um músculo como o bíceps, como o quadríceps. É um músculo do corpo normal, como todos os outros músculos. Esse músculo, ele é cheio de receptores androgênicos. Além dos receptores de estrógeno e progesterona que ele tem também receptores androgênicos. E assim como o nosso braço, a nossa perna fica mais forte com o uso dos anabolizantes, esse músculo também hipertrofia. Os estudos histológicos de animais ou de mulheres pós-mortem que fizeram uso de anabolizantes mostra que a prega vocal fica mais grossa, porque o músculo tem tanto uma hipertrofia quanto uma hiperplasia, ou seja, tanto as fibras musculares ficam maiores, mais grossas, assim como aumenta o número de fibras musculares lá na prega vocal. Com isso, a prega vocal fica mais grossa. E assim como a corda de um violão, por exemplo, fazendo uma analogia, uma corda mais grossa no violão, ela dá um som mais grosso, mais grave, comparado com uma corda mais fininha, dá um som mais agudo. Essa hipertrofia do músculo da prega vocal deixa essa prega mais grossa e com isso o som que é produzido fica mais grosso, fica mais grave. Além desse aumento de musculatura da prega vocal, a gente percebe também que existem algumas alterações no epitélio dessa prega vocal com o uso dos esteroides anabolizantes. O epitélio fica um pouquinho mais grosso, tem uma hiperplasia ali das células epiteliais. Então, existem alterações em alguns níveis da prega vocal, mas o mais importante de tudo é essa hipertrofia da musculatura. Prega mais grossa gera um som mais grave e aí fica com essa voz mais grossa e mais rouca, que fica bem característica do uso dos anabolizantes. E agora, vamos ver aqui comigo que eu vou mostrar para vocês como são essas pregas vocais e onde que fica hipertrofiado pelo uso dos anabolizantes. Bom, pessoal, então essa é uma imagem, olha aqui comigo, mostrando a prega vocal. Então, essa região aqui é a nossa laringe e aqui é a prega vocal. Então aqui está uma imagem paradinha, eu já coloco o vídeo para rodar. Essa região aqui é um músculo, que a gente tem um músculo chamado de músculo tireoaritenoide, que ele é recoberto por uma mucosa. Aqui, o músculo recoberto pela mucosa. Eu vou colocar o vídeo, é o vídeo durante a fala. Então, quando a gente fala, aqui é durante a fala. Tá vendo que as pregas vocais vibram e a mucosa também tem uma vibração? É essa região aqui que fica mais grossa pelo uso do esteroide anabolizante. O músculo tireoaritenoide hipertrofia, existe também uma hiperplasia e fica mais grosso. E uma dúvida super comum entre as minhas pacientes que usam esteroides e que ficaram com rouquidão é: doutora, mas se eu parar, minha voz volta ao normal? A resposta é: a gente não tem uma resposta certa e precisa. Tem uma tendência de, com a interrupção, com a suspensão do uso do anabolizante, que a voz melhore. É uma tendência, mas eu tenho alguns casos de pacientes que mesmo parando o uso dos hormônios, não tem uma melhora da voz. É super variável, mas a nossa orientação é: mudou a voz, está incomodando, a voz está ruim, melhor parar. Por quê? Aí vem a outra pergunta muito comum. Doutora, mas se eu continuar usando, pode piorar mais a voz? Pode. Se continuar com o uso do anabolizante, pode ser que a voz fique ainda pior. Mas existe também a possibilidade de continuar igual. Ainda não temos respostas muito precisas e claras nesse ponto, mas a orientação geral é: tá usando, a voz está ruim, você está incomodada, é melhor suspender, porque pode ocorrer uma piora do padrão de voz. Doutora, eu tô achando que minha voz está mais rouca, eu tô achando diferente, as pessoas estão comentando, mas eu não sei.
que eu faço? Existe um exame para dar um diagnóstico? Como é feito, né, essa avaliação? Existe sim um exame para dar um diagnóstico, porque o primeiro de tudo será se é pelo anabolizante mesmo ou será se é por outra coisa? Existem alterações que acontecem na prega vocal que podem dar rouquidão, como calos, calos ou nódulos, né, na verdade, pólipos, cistos, ou seja, primeiro passo, procure o seu otorrinolaringologista para fazer um exame chamado videolaringoscopia. Através de uma câmera, a gente vê diretamente as pregas vocais e aí eu vou analisar a sua prega vocal. Ela tá perfeitinha? Existe alguma lesão? E aí com isso eu vou conseguir te falar, olha, sua prega vocal tá perfeita, não existe visualmente nenhuma lesão nela, é provável que essa alteração seja pelo anabolizante. Ou não, olha, tem uma lesão aqui que não é do anabolizante que pode estar dando seus sintomas, ou seja, a princípio, vamos tratar essa lesão. Então, primeiro ponto, sua voz está ruim, procure o otorrinolaringologista. E depois dessa avaliação com a videolaringoscopia, existe uma segunda etapa nessa análise, que é a avaliação da frequência fundamental da voz. Essa frequência fundamental da voz é a característica dela que diz se está aguda ou se está grave. Essa frequência fundamental, ela existe valores para mulheres e uma média de valores para homens. A gente consegue fazer essa avaliação no consultório, medir qual que está a frequência fundamental da sua voz e com isso dizer, olha, a sua frequência está legal, está de acordo com o padrão de mulheres ou não, está mais grave. Está de acordo com o padrão masculino. Provável que teve alteração de anabolizante aqui na sua prega vocal. Então é isso. Videolaringoscopia e avaliação da frequência fundamental da voz são as possibilidades de exames que faz confirmarmos a rouquidão é pelo anabolizante. Mas então tá bom, doutora. E aí agora? Minha voz está grossa, o que eu posso fazer? Existe alguma coisa? Existe alguma possibilidade de tratamento? Ouvi falar na academia que não tem jeito, que é para eu esquecer e deixar para lá. É isso mesmo? Não. Existem sim possibilidades de tratamento. Primeira possibilidade, que é simples e a gente consegue bons resultados. Fonoterapia. Através de exercícios específicos para a prega vocal, a gente consegue estabilizar a voz, reduzir aquela variação que acontece do grave com o agudo. Pessoal, parecendo com um menino saindo da adolescência, que vai do agudo para o grave e fica naquela, sabe? Aqui. O famoso taquara rachado? Não? Famoso taquara rachado. Então isso a gente consegue estabilizar super bem com a fonoterapia. Esses exercícios que o fonoaudiólogo faz nas sessões faz com que a voz fique mais suave, fique mais estável e a gente muitas vezes consegue até melhorar a questão do grave da voz, de ficar mais grossa, deixar uma voz mais fina. Várias pacientes minhas com 8 semanas de fonoterapia já conseguem estabilizar a voz e deixar a voz melhor. Muitas vezes ficam satisfeitas, mas que nem eu falei, voltar ao normal não são todas, mas estabilizar, melhorar, amenizar, com certeza a fonoterapia ajuda muito. Então, primeira possibilidade de tratamento quando o paciente chega para mim desse jeito. Fonoterapia, vamos lá, fazer os exercícios, se dedicar, no geral melhora bastante. E a ação da fonoterapia, qual é? A fonoterapia consegue melhorar a onda mucosa, consegue melhorar a vibração da prega vocal, que são vários parâmetros que acontecem ali na prega vocal durante a produção da voz. A fonoterapia, ela não só melhora a forma que fala, não é só questão de forma de falar, mas melhora o funcionamento da prega vocal. E aí por isso que melhora a qualidade da voz. Segunda possibilidade de tratamento: cirurgias. Para casos mais graves, onde existe um impacto muito grande da qualidade de vida da paciente, existe possibilidade de cirurgias. 2 cirurgias. Uma cirurgia que a gente faz como se fosse dar um pontinho ali no comecinho da prega vocal para fazer uma alteração para deixar o som mais agudo. Agora eu vou mostrar para você o que se faz na cirurgia para melhorar a rouquidão, no caso da voz grossa por anabolizante. Aqui é a prega vocal, a gente dá um pontinho nesse terço anterior da prega vocal, com a intenção de que ele fique grudadinho, sabe? Com a intenção dessa região ficar grudadinha,
Com isso, a prega vocal fica um pouquinho mais curta e, com isso, consequentemente, a voz fica mais fina. Nessa cirurgia, a gente dá um ponto nessa região para encurtar a prega vocal. E uma terceira cirurgia, ou uma segunda cirurgia, que a gente faz com que essa prega vocal fique mais esticadinha. Através de uma incisão no pescoço, a gente consegue esticar essa prega vocal e aí, com isso, deixar uma voz mais aguda e menos grave. E na segunda cirurgia, que a gente estica a prega vocal, o que a gente faz é aumentar esse comprimento da prega vocal, deixando ela mais fininha, esticando ela através de uma incisão no pescoço. Último caso, casos extremos, voz extremamente ruim, existe possibilidade até então de cirurgia. Ou seja, possibilidades de tratamento existem. Velha história da academia de que deixa pra lá, já era, não tem o que fazer, está errado. Hoje em dia existem possibilidades de tratar. Com esses tratamentos, a voz pode ficar feminina de novo? Pode. Pode ser que não volte exatamente a como era antes, mas que pode ficar com padrão feminino e passar desapercebida aí para outros? Pode. Com os tratamentos, no geral, as pacientes ficam satisfeitas e dá para estabilizar bem e deixar uma voz feminina sim. Outro ponto que eu queria falar aqui nesse vídeo. Não são só as mulheres que podem sofrer as consequências dos anabolizantes na voz. Os homens também podem ter um engrossamento e provavelmente vão ter um engrossamento da voz, mas como os homens já têm uma voz mais grossa, né, pelo padrão masculino, no geral isso não é uma grande questão. Mas homens que fazem uso de voz em canto, ou seja, que são cantores, têm que tomar muito cuidado com o uso de anabolizantes, porque pode mudar o padrão da voz. Muitas vezes esse cantor pode não conseguir atingir tons mais agudos, pode mudar o padrão de canto. Os homens também têm um impacto dos anabolizantes na voz. No geral, não traz problema algum, porque a voz já é grossa, mas para os cantores ou para outros profissionais de voz, isso pode trazer um impacto sim. Um ponto aí de alerta. E assim como mulheres que cantam, nossa, super cuidado para usar os anabolizantes, porque aí pode mudar totalmente a voz e alterar bastante o seu canto. Então era isso, eu espero que tenha ajudado você. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal do Fisiculturismo e vou fazer um convite para você. Se inscreva também no meu canal, DRA Larissa Vilela, é um canal de otorrinolaringologia que eu dou várias dicas, orientações, explico tudo sobre otorrino lá no canal. Tá bem bacana, vale a pena você se inscrever lá também.